É com grande alegria que nós damos continuidade à nossa sequência de aulas na Escola Bíblica Dominical, na EBD. E hoje daremos continuidade às nossas aulas na Teologia de Paulo, que está sendo essa série de aulas dos últimos meses, do último mês, se não me falha a memória. E hoje, especificamente, nós vamos aprender sobre o pecado na Teologia de Paulo. Peço que pode colocar o próximo slide. Bom, o estudo da doutrina do pecado tem como nome amartiologia. Essa palavra bem difícil que até eu me enrolo às vezes para falar. E qual é a importância de nós estudarmos essa doutrina, a amartiologia? Eu coloquei aqui uma frase do Luiz Saião, não sei aqui quem gosta do Luiz Saião, eu particularmente gosto bastante dele, é um pastor batista, linguista e hebraísta também. E enquanto eu estava estudando para fazer essa aula, eu estava assistindo algumas aulas e inclusive assisti uma do Luiz Saião sobre a amartiologia, a doutrina do pecado, e teve uma frase dele que me chamou muito a atenção. E ele diz assim: é necessário conhecermos a extensão de nosso pecado para conhecermos o quão grande é a graça de Deus. Portanto, essa é a importância de nós estudarmos a respeito da doutrina do pecado. Quando nós conhecemos a extensão do nosso pecado, nós então olhamos para a graça de Deus de um modo diferente. Nós entendemos então o quão grande, o quão profunda é a graça de Deus. Então, estudar sobre o pecado não é estudar simplesmente de um modo vazio, mas é estudarmos com um propósito através disso, a respeito disso, para que quando nós olhamos para quão grande é o nosso pecado, olhamos para a graça de Deus de um modo diferente. E é por isso que muitas pessoas, inclusive, principalmente, sobretudo pessoas que não são salvas, elas não entendem a graça de Deus, não entendem tanto em sua mente como em seu coração. O entendimento dessas pessoas está obscurecido porque não se consideram como pecadores. Por isso é muito importante nos nossos evangelismos, sim, nós falarmos sobre o pecado, nós falarmos sobre como o pecado ele vai contra a lei de Deus, e são todos elementos que nós abordaremos na aula de hoje. E entendendo isso, entendendo quão grande é o nosso pecado, nós então nos vemos completamente perdidos e sem saída. E diante disso precisamos de uma resposta, que é a graça de Cristo, que é a exultação na cruz de Cristo, que nos salva dessa condição, desse abismo tão profundo que é o pecado. Então, por isso precisamos estudar sobre o pecado, para que nós reconheçamos o quanto nós somos pecadores e nós aqui, enquanto cristãos, já convertidos, venhamos assim a ser zelosos também na luta contra o pecado. Diante disso, então, nós temos aqui a divisão da nossa aula. Então, primeiramente, nós vamos trabalhar o pecado como sendo uma temática presente em toda a Escritura. Então, nós não veremos apenas isso na teologia paulina, mas nós antes vamos entender a definição de pecado e como a Bíblia trabalha o pecado de um modo mais geral. Para depois nós irmos para a teologia de Paulo, na segunda e na terceira parte da aula, nós vamos entender a vida em pecado, segundo o apóstolo Paulo, e também a universalidade do pecado e a extensão do pecado e total depravação, segundo Paulo. Então, tanto nessa segunda e nessa terceira parte da aula, nós veremos vários elementos da teologia paulina. E para isso nós utilizamos 2 livros como bibliografia básica, tanto na aula daqui, como na aula que o Macene está dando para os irmãos lá atrás, que é a Teologia do Apóstolo Paulo, do Hermann Ridderbos. Esse livro está sendo utilizado em todas as nossas aulas, é um livro muito bom. E também estaremos utilizando um outro livro especificamente para a aula de hoje, que é a Doutrina do Pecado, pelo Thomas Paul Simons. Bem, então vamos primeiramente para a nossa primeira parte. Caso os irmãos tenham alguma dúvida, não me importo de ser interrompida, podem levantar a mão e perguntar, ok? A primeira parte, então, nós temos como título, o pecado como temática presente em toda a Escritura. E diz assim no slide, conforme eu coloquei: pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, Romanos 3:20, e a obra da lei escrita em seus corações, Romanos 2:14 e 15.
As Escrituras diagnosticam o pecado como uma deformidade universal da natureza humana. Deformidade que se manifesta em cada pormenor da vida de cada pessoa. Ambos os testamentos descrevem o pecado como rebelião contra as normas de Deus, como deixar de atingir o alvo que Deus estabeleceu para nós, transgredir a lei de Deus, ofender a pureza de Deus para a nossa corrupção e incorrer em culpa diante de Deus, o juiz. E aqui nós temos vários textos que baseiam isso. Não vou estar abrindo em todos os textos, senão a aula se torna bastante cansativa, mas os irmãos depois podem conferir em casa, caso queiram estudar melhor sobre o assunto. E em seguida eu também coloquei, dada essa breve introdução aqui no slide, uma definição bem geral do que é o pecado. O pecado pode ser definido como a quebra da lei de Deus ou falta de conformidade com essa lei, em qualquer aspecto da vida, quer nos pensamentos, nas palavras ou nas ações. Então, aqui nesse primeiro ponto, nós temos essa breve explicação de como o pecado se manifesta nas Escrituras, não apenas na teologia paulina, que já é mais uma teologia neotestamentária. Apesar do apóstolo Paulo, como um bom judeu, ele se apropriar de muitas coisas do Antigo Testamento. No Velho Testamento, nós temos o pecado sendo manifestado como essa quebra da lei contra Yahvé. E a gente vai ver isso bastante ao longo da aula, como o pecado é essa quebra da lei. Então, quando a gente pensa em Velho Testamento, de modo bem didático, quando a gente pensa no pecado no Velho Testamento, a nossa mente já vai automaticamente se referindo para a questão da lei mosaica, a quebra dessa lei mosaica e a desonra a esse Deus. E em seguida, a gente vai ter aqui várias definições a respeito do que é o pecado, ok? E só um detalhe, se a letra estiver muito pequena, eu deixei o slide lá no grupo, caso os irmãos queiram acompanhar. Primeiramente, o pecado como um ato. Temos a definição do pecado como um ato. É um transgredir ou ir contrário à lei de Deus, como em 1 João 3:4. Então, já temos essa definição bem básica do pecado como sendo um ato que vai contra a lei de Deus. Então, sobretudo, o pecado, ele é um ato, ele é uma atitude de estarmos contrários a tudo que diz na lei de Deus. E a lei, sabemos que ela expressa o caráter de Deus, como já estudamos aqui outras vezes no catecismo. Então, estamos indo contrário a quem Deus é, numa atitude de rebelião contra o próprio Deus. Nós também temos uma outra definição, que temos aqui várias definições, do como o pecado ele se manifesta no Velho Testamento, o pecado como um ato. Os nossos atos não são senão uma expressão de nossos seres interiores. A pecaminosidade íntima, então, deve preceder os atos manifestos do pecado. As seguintes provas escriturísticas mostram não só que o homem é pecaminoso na conduta, como ele existe num estado pecaminoso, uma falta de conformidade com Deus na mente e no coração. Além de uma atitude, o pecado também é um estado. Isso é algo muito importante de nós entendermos. O pecado ele é um estado de natureza do ser humano. O homem já nasce em pecado. Nós não somos condenados ao inferno ao longo da nossa vida por conta das nossas atitudes, mas o ser humano já nasceu condenado ao inferno. Isso faz toda a diferença, até mesmo quando nós entendemos a nossa condição, sobretudo quando entendemos a fé cristã e nos convertemos. Nós não entendemos que nós fomos, aos poucos, sendo destinados ao inferno. Não, nós já nascemos sobre essa condição. O pecado é um estado de natureza do ser humano. E existem várias discussões filosóficas a respeito do estado de natureza do homem. Vários filósofos vão falar a respeito disso. Então, muitos acreditam que o ser humano é uma tábula rasa e que, com o tempo, ele vai se corrompendo através da convivência em sociedade. Enfim, existem várias teorias a respeito disso. Mas, para a Bíblia, no Novo Testamento, tanto no Novo como também no Velho Testamento, como também estamos abordando aqui, o homem já nasce nessa natureza pecaminosa. Então, é algo natural do ser humano, é algo intrínseco a quem o ser humano é. Faz parte da antropologia do ser humano ser um ser nesse estado caído e de pecado. Isso se manifesta de diferentes formas, como colocamos aqui nesses subtópicos.
As palavras hebraica e grego, traduzidas por pecado, aplicam-se tanto a disposições e estados como a atos. 2. O pecado tanto pode consistir na omissão em fazer a coisa justa, como de comissão em fazer a coisa errada, como nós temos lá também em Tiago, apesar de não ter sido referenciado aqui, mas aquele que em Tiago diz, parafraseando, que aquele diz que vê o bem, mas não faz esse bem, mas se omite de fazer esse bem, esse também está pecando. Então a atitude de nós também não fazermos o bem, de nós nos omitirmos, também é um tipo de pecado. 3. O mal se atribui a pensamentos e afetos. Gênesis 6:5, Jeremias 17:9, aqui tem todas as referências também que mostram como a atitude de nós pensarmos e também determinados afetos também tem a ver com o pecado ser um ato. Então, às vezes, a gente pensa que o pensamento não é necessariamente um ato, mas, segundo as Escrituras, conforme esses textos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos também não deixam de ser, em determinada esfera, uma atitude, e uma atitude que também envolve predisposições pecaminosas. 4. O estado da alma que dá expansão a atos manifestos de pecado é chamado de pecado expressamente. Então, a própria alma do ser humano, ela já é uma alma também pecaminosa. E por fim, penúltimo, 4, por fim, 5, alude-se ao pecado como um princípio reinante da vida, como em Romanos 6:21. Então, o pecado ele tem essa extensão em tudo aquilo que o ser humano é. Não existe nenhuma área da vida do homem que não tenha sido atingida pelo pecado. E aqui vai até mesmo uma aplicação, né? Às vezes a gente pensa assim, determinadas áreas da minha vida eu já avancei, não existe pecado nessas áreas. Mas é muito perigoso nós pensarmos assim. Muito orgulhoso até mesmo, isso já é um pecado em si, porque todas as áreas da nossa vida, elas estão envolvidas pelo pecado, não existe nenhuma área que seja uma área santa ou imaculada, apenas Deus é essencialmente santo e correto e puro, e nós somos pecadores em todas as áreas da nossa vida, né? Eu não sei vocês, mas às vezes quando a gente está em momentos de aconselhamento e discipulado e se confessando, às vezes a gente pensa em coisas que, caramba, isso aqui é um pecado, mas eu nunca tinha percebido que isso é um pecado. Fiz isso a minha vida inteira e não me dei conta que era, de fato, algo contra a lei de Deus. Então, conforme nós vamos estudando a lei, conforme nós vamos aprendendo mais, nós compreendemos essa vastidão do pecado em todas as áreas da nossa vida. Em áreas que, às vezes, a gente nem se imaginava como sendo negligente, como sendo ausente, omisso ou deliberadamente pecador. No terceiro ponto, nessa definição ainda de pecado, temos o pecado como um princípio. O pecado como um princípio é rebelião contra Deus. É recusar fazer a vontade dele, que tem todo o direito de exigir obediência de nós. E também temos o pecado como essência. Não importa a forma que o pecado tome, acha-se sempre ter o egoísmo por sua raiz. O pecado pode tomar as formas de avareza, orgulho, vaidade, ambição, sensualidade, ciúme ou mesmo amor de outrem, em cujo caso outros são amados porque são tidos como estando em algum modo ligado ao eu ou contribuindo para o eu. O pecado pode buscar a verdade, mas sempre por fins interesseiros, egoísticos. Então, aqui nesse terceiro ponto, nós temos o pecado como um princípio. Então, temos esse princípio de rebelião contra a lei de Deus, que nós já mencionamos rapidamente também. E temos o pecado em sua essência. O pecado como essência, existem várias discussões a respeito disso. Alguns teólogos vão dizer que todo pecado em essência é uma mentira. Eu já ouvi outros teólogos dizendo que é uma vaidade. Mas, enfim, a maioria dos teólogos eles vão concordar que a essência do pecado, ela tange o orgulho. Quando a gente olha também para o pecado original, lá no caso de Eva, né? E é importante também que os irmãos saibam, até mesmo como o autor trabalha, eu não coloquei aqui no slide, mas o pecado original, essa expressão não é uma expressão utilizada na Bíblia, mas é uma expressão cunhada pelos teólogos, tal como depravação total também. A gente não encontra esse termo, depravação total, nas Escrituras, mas é um termo de teologia calvinista. E bem, o pecado como em sua essência, a maioria dos teólogos vão
ter essa discussão e vão perceber, olhando para o pecado original, lá em Gênesis, que a raiz de todo o pecado, na verdade, ela é o orgulho. E isso vai se desencaminhando para vários outros tipos de pecado, para várias outras áreas da vida, como estão listadas aqui, como vaidade, ambição, sensualidade, ciúme, etc. Bem, alguma pergunta nesse primeiro momento, antes que a gente vá em direção à próxima parte da nossa aula? Então, vamos lá, ponto 2. A vida em pecado segundo o apóstolo Paulo. O pecado como um modo de existência. Essa é uma frase que o autor também utiliza, que é bastante interessante, mostrando como a nossa natureza, o nosso estado, o modo de existência do ser humano é um modo pecaminoso. Então, primeiramente, na parte A, uma nomenclatura bastante usual na teologia paulina, e aqui ao longo de toda essa segunda e terceira parte, assim como também nas aulas anteriores, nós vamos ver expressões que são muito utilizadas pelo apóstolo Paulo. E geralmente são expressões que a gente não às vezes a gente passa batido, a gente lê e não entende o significado e não entende a profundidade daquilo ou o que exatamente aquilo significa para Paulo. Então, ao longo de todas essas aulas, não apenas dessa de hoje, mas também tanto da anterior que nós tivemos e das demais que teremos ainda, nós veremos como esses significados dessas palavras para o apóstolo Paulo, dessas expressões que, por vezes, nós vemos nas epístolas paulinas. E quando a gente fala sobre pecado, uma expressão que a gente vê de modo bastante usual é a expressão o mundo, o cosmos e a era. E geralmente essa expressão, dependendo da versão, mundo e cosmos são expressões que estão associadas. E também temos a expressão era. E a gente vai entender a diferença de ambas, que é uma diferença bem fácil de entender. Geralmente a expressão mundo ou cosmos, ela tem mais o sentido, digamos que espacial e geográfico. Então, o pecado, ele é algo que tange pessoas de todas as tribos, todas as nações, de todos os lugares do mundo. Então, por exemplo, apesar do povo judeu ele ser um povo escolhido, ele era um povo pecador, como a Escritura relata isso de modo bastante claro, até mesmo fazendo uma teologia bíblica aqui ao longo do Antigo Testamento. E não apenas o povo judeu, mas todos os povos jazem em pecado. E a era, ela também é uma palavra muito importante para Paulo, porque ela traz esse sentido mais temporal. Então, todas as eras são eras pecaminosas. Todas as eras são terrivelmente pecaminosas. Então, devemos esquecer de vez essa ideia de que em determinado tempo, em determinado até mesmo um tempo histórico, as pessoas eram mais santas, eram mais puras, porque vestiam determinado tipo de roupa, porque tinham determinados hábitos. Não. Todas as eras são eras terrivelmente pecadoras. O que às vezes faz a gente entender essas eras de modo diferente é a história que é narrada para nós, até mesmo de um modo mais romântico. Mas o pecado, ele é abrangente durante todo o período, todas as eras da humanidade. E aqui eu só vou ler essa definição, que é uma definição bastante interessante que o autor nos traz. Ele diz assim: essas ideias desempenham um papel importante no pensamento histórico redentor de Paulo. Cosmo aponta para um sentido mais espacial e era num sentido mais temporal. Ambas constituem a descrição da totalidade da vida sem redenção, dominada pelo pecado fora de Cristo. Então, nós temos essas duas expressões, como eu já expliquei para os irmãos, e é muito interessante também como o autor, ele utiliza bastante essa expressão histórico-redentor, que é até uma coisa que o pastor já explicou brevemente, se eu não me engano, na última aula, que é uma expressão no qual ele utiliza para entender o pensamento paulino nesse sentido de histórico-redentor. Então, nós temos uma vida antes da cruz de Cristo e depois da cruz de Cristo, que é uma vida completamente diferente. E em todas esse mundo, esse cosmos, essa era, nós temos esse sentido de pecado. É claro que agora, numa realidade pós-Cristo, nós temos a esperança de um Deus resgatador, de um Cristo que, através da sua cruz, remiu seu povo para si. Então, quão privilegiados somos de viver nesse tempo e nessa era depois da cruz de Cristo.
Então, meus irmãos, toda vez que nós virmos essas expressões nas cartas de Paulo, mundo, cosmos ou era, a gente já tem que remeter isso à extensão do pecado, em uma relação com o pecado de modo espacial e também de modo temporal, dentro dessa linha histórico-redentora. Uma linha que a história vai sendo contada antes e depois de Cristo, antes da cruz e depois da cruz, com o aspecto de entendermos como fomos redimidos pelo nosso pecado, com essa visão. E nós temos aqui também o texto de Gálatas 1:4 e Efésios 2:2. E eu vou pedir que algum irmão abra no texto de Gálatas 1:4 e outro no texto de Efésios 2:2, por gentileza. Gálatas 1:4, alguém pode ler, por favor? E Efésios 2:2. Nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua no espírito da desobediência. Bem, então aqui nós encontramos essas duas nomenclaturas ou palavras similares, conforme disse, dependendo da versão. Então, em Gálatas 1:4, a gente encontra a expressão mundo. Em Efésios 2:2, nós encontramos a expressão noutro tempo. Então, sempre essas expressões sendo associadas a um estado de pecado. Então, outrora vivíamos em outro tempo, não apenas num tempo em que não havia Cristo, mas, sobretudo, que não havia Cristo em nossas vidas. E também num estado conforme o mundo está, que é um estado de pecado. E agora nós veremos também uma outra expressão ou nomenclatura, como os irmãos desejarem chamar, bastante utilizada pelo apóstolo, que é a subordinação do mundo a poderes demoníacos. E só lembrando, irmãos, existem muitos outros textos que trabalham com essas expressões. Mas aqui, para não ficar tão chato a gente indo de um texto para o outro, a gente vai trabalhar com textos mais objetivos. Então, vamos lá. A subordinação do mundo a poderes demoníacos. Nós temos também esse texto de Efésios 2:2, que foi o texto que nós acabamos de ler. E também nós temos o texto de Romanos 1:24. Então, nós não apenas entendemos que o mundo ele jaz no maligno, ele está completamente devastado pelo pecado, e não apenas o homem nesse mundo, mas também o próprio mundo ele sofre os efeitos da queda, ele sofre os efeitos do pecado. Quando a gente vê, por exemplo, é interessante até a gente pensar isso em termos ecológicos, a devastação do mundo, as queimadas, tudo isso são efeitos da queda. O homem utilizando o mundo de um modo pecaminoso, de um modo de não buscar a glória de Deus, e a criação sendo como um espelho da glória do próprio Deus. E além disso, uma outra expressão que Paulo utiliza bastante é o significado de como o mundo ele está sujeito a poderes malignos, a poderes demoníacos. E bem, aqui a definição que o autor coloca também é bastante interessante para nós. Ele diz assim, conforme coloquei no slide: o domínio das potestades no mundo determina a forma como Paulo vê o mundo presente. A vaidade, a ausência de valor e sentido, a qual toda a criação foi sujeita, gera expectativa ansiosa por redenção. Então, esse mundo anseia a redenção de Cristo Jesus. Vou pedir agora para que algum irmão abra no texto de Romanos 1:24, para a gente entender um pouco mais essa questão. Como já lemos Efésios 2:2, que fala também sobre como o mundo está sujeito às potestades, a poderes demoníacos. Romanos 1:24. Aqui esse texto, ele fala, todo esse texto de Romanos, né, ele é bastante enfático a respeito da questão do pecado. Acredito que seja o texto que mais explique a extensão de todo o nosso pecado. E aqui nesse versículo especificamente fala que Deus entregou o mundo
a sua própria vaidade, a sua própria vontade. Porque aqui nesse ponto a gente pode até ficar um pouco confuso, né? Porque por vezes a gente aprende, principalmente numa teologia neocalvinista, de que o mundo pertence a Cristo e de que o mundo é para a glória de Cristo, que não existe 1 centímetro do espaço do universo que não pertença a Cristo. Então, como a gente vai equilibrar e entender esse pensamento com o pensamento de que o mundo ele é dominado por poderes malignos? Parece até mesmo uma controvérsia. Então, o mundo ele pertence a Cristo ou ele pertence a Satanás? E a gente deve entender, até mesmo através desse texto de Romanos 1:24, eu acho que ele explica bastante isso, creio eu, de que o mundo, na verdade, ele pertence a Deus, mas ele foi entregue à vaidade dos nossos próprios pensamentos. Existe uma frase também de Lutero que eu creio que explique bastante essa questão e essa controvérsia. Ela diz mais ou menos assim, de que Satanás é um cão na coleira do próprio Deus. Então isso não significa que nós acreditamos numa teologia maniqueísta. O que significa maniqueísmo? Que o bem e que o mal são dois poderes igualmente fortes e que esse mundo é dividido entre bem e mal. Existem muitas pessoas que pensam dessa maneira, inclusive até mesmo muitas denominações cristãs que por vezes acabam exaltando muito o poder de Satanás. E você ouve determinadas pregações e parece que Satanás é tão poderoso quanto Cristo ou até mesmo mais. Mas na verdade não. Nós cremos na supremacia do poder de Cristo Jesus. E até mesmo Paulo vai falar bastante sobre isso quando ele fala lá em Colossenses que todas as coisas foram dadas à soberania de Cristo Jesus. Então, nós cremos, meus irmãos, que sim, Cristo, ele é rei sobre todas as coisas, mas por conta da vaidade humana, Cristo entregou o mundo às suas próprias paixões, como até mesmo uma forma de punição para que essas pessoas vivessem na realidade do seu próprio pecado, e deu também a Satanás poder sobre o mundo, mas não poder que seja um poder comparado ao poder de Cristo Jesus. O poder de Cristo continua sendo superior. Até mesmo se a gente for olhar para o Velho Testamento, quando a gente olha a história de Jó, percebam como Satanás, para tocar em Jó, ele precisou pedir permissão a Deus. Não foi algo que ele simplesmente teve vontade, foi lá e fez, porque isso lhe caberia como um poder. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala que esse mundo ele está sobre esses poderes das trevas, sobre o império das trevas, mas não isso como sendo um poder final. Se fosse assim, se pensássemos assim, a gente excluiria até mesmo a ideia de redenção. Então sim, nós estávamos sobre esse império das trevas, sobre esse poder, realmente o império, um poder, uma ideia de autoridades, uma ideia de forças celestiais, demoníacas. Nós estávamos sobre esse poder, mas fomos resgatados para o império, para o poder da luz de Jesus Cristo, e glória a Deus por isso. Bem, agora nessa terceira parte, nós vamos entender alguns outros elementos que também compõem a questão do pecado para Paulo, algumas expressões a respeito disso. Alguma dúvida nesse momento? Ou algo que vocês acharam interessante? Então vamos lá para a terceira parte. Aqui nós temos agora o conceito de carne. Então, no conceito de carne, nós vamos abrir aqui agora no texto de Efésios 6:12 e de Gálatas 5:16. Eu peço que os irmãos, algum irmão, se voluntarie para ler para nós, por favor. Obrigada. E agora, Gálatas 5:16, por gentileza. Bem, quando a gente encontra a palavra carne para Paulo, e essa palavra em grego é sarx, a gente encontra essa palavra com dois significados diferentes. E ambos no grego têm essa mesma nomenclatura que é sarx. Em Efésios 6:12, como os irmãos puderam observar, nós encontramos a carne num sentido, conforme diz aqui, por um lado, carne ou corpo,
Para ele quer dizer aquilo que é humano em sua fraqueza. Então, para Paulo, quando a gente encontra essa palavra carne, ela está muito no sentido daquilo que é, do que o ser humano é. Nós somos carne, nós somos dependentes de Deus, nós somos fracos. E também, como em Gálatas 5,16, diz, nós entendemos também, conforme a teologia paulina, que ele usa muito essa palavra carne no sentido de pecado, como diz aqui. Por outro lado, carne é a descrição do homem em seu pecado, sendo, portanto, expressa nesse termo a interseção do ser humano e ser pecador. Então, a gente tem que ter realmente esse cuidado, porque a gente às vezes pode confundir essas duas coisas até mesmo olhando os textos de Paulo. Mas então a carne para Paulo tem esses dois sentidos. Ou um sentido daquilo que constitui o ser humano, ou no sentido de pecado. Como lá no texto de Gálatas ele vai relatar a carne mesmo como se manifestando nas obras da carne. Temos aquela longa lista de pecados. Então, para Paulo, nós temos esses dois sentidos. O sentido de carne como sentido de ser humano, um ser humano fraco e dependente de Deus. E também o sentido de carne como sendo as obras da carne, o pecado. E agora, na parte B, nós veremos como o pecado ele se manifesta em Adão. Isso é um termo também bastante importante para a teologia paulina. E diante disso, nós temos o texto de Romanos 5, 12 ao 21. É um texto um pouco maior, então eu estarei lendo. E diz assim, Romanos 5, do 12 ao 21. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes da lei ser dada, havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui nós temos, vou ler aqui rapidamente o slide para a gente dar uma breve introdução nesse assunto, nesse ponto. Um resumo, melhor dizendo. Aqui, mais uma vez, as estruturas básicas da teologia de Paulo não são individualizadoras, mas sim histórico-redentoras e corporativas. Trata-se de uma questão de dois modos de existência, o do antigo e o do novo homem, que são determinados por duas diferentes eras e sobre as quais uma descrição de abrangência absoluta foi tomada em Adão e em Cristo. Então, nós temos essa ideia de pecado original. Adão como sendo esse primeiro pecador, o cabeça federal, como nós temos essa nomenclatura na teologia.
sendo esse representante da humanidade como esse grande pecador. E nós temos também Cristo. Então, vamos entender um pouco mais, primeiramente, a respeito de Adão. Muitas vezes, até mesmo, não sei se os irmãos já tiveram essa experiência, mas quando eu já estive em alguns momentos evangelizando, eu tive a experiência de quando explicar sobre a criação e sobre a queda, as pessoas acharem injusto, no sentido de, nossa, Adão pecou, então essa maldição sobreveio por toda a humanidade, todos nós se tornamos pecadores por conta de algo que nós não fizemos. Mas essa é uma mentalidade até mesmo bastante ocidental de individualidade. A gente tem que se lembrar de que a Bíblia ela é escrita num contexto judaico. E para os judeus, e até mesmo para outros povos do Oriente, não existe tanto essa noção de individualidade. É uma noção de muito mais, como até mesmo o autor utiliza aqui, uma noção, uma mentalidade muito mais corporativa. Então, para eles, é muito mais fácil eles não acharem injusto uma pessoa levar toda a humanidade levar a culpa por conta de pecado de apenas uma pessoa. E, além disso, nós temos a resposta para isso também nas Escrituras. Por mais que Adão, todos nós sejamos essa descendência adâmica e essa maldição a respeito daquilo que Adão cometeu venha sobre nós, o texto de Romanos é extremamente claro, conforme li aqui. Não sei se os irmãos puderam se atentar na leitura, mas percebendo de que isso não é algo injusto, porque do mesmo modo em que todos nós fomos amaldiçoados por conta do pecado de Adão, toda a humanidade é agraciada por conta da morte de um homem só, por conta de Cristo. Então, se a gente for parar para comparar, isso também seria algo injusto até mesmo para Cristo, né? Se a gente for parar para pensar nesses mesmos termos. Como Cristo, ele leva a culpa de toda a humanidade. Isso é algo, se a gente fosse parar para pensar nesses termos, seria algo até mesmo injusto. Mas ainda assim ele se entregou por nós, mas ainda assim ele nos amou. Então, quando nós recebemos os benefícios da graça, nós recebemos de modo completamente gracioso. Porque se for para parar para pensar nesses mesmos termos, nessa mesma linha de raciocínio e pensamento, nós não mereceríamos de fato a graça por ser algo advindo de um único homem. Isso era para ser algo apenas para Cristo, mas não, ele abençoa toda a humanidade por conta de tão grande graça. E além disso, nós temos aqui também, deixa eu ver se eu não estou esquecendo aqui nenhum ponto, acredito que desse ponto, acredito que não. Mas a gente vai entender melhor também agora a respeito da lei, nesse último ponto da nossa aula, que é justamente a respeito da lei do pecado, que também tem até essa conexão com Adão. Vamos então agora para Romanos 2, 14 e 15, por favor. Algum irmão, por favor, pode ler? Uma coisa muito importante de nós entendermos na teologia é como a lei ela aponta para uma realidade de pecado, como a gente citou brevemente no início. Então, quando nós, até mesmo, acredito que essa aula é muito interessante também a gente levar muito em direção a essa aplicação, né, mais evangelística. Quando uma pessoa, né, quando estamos essa predisposição de evangelizar, ela não se vê pecadora, uma retórica interessante de nós mostrarmos são os 10 mandamentos e apontarmos para a pessoa, mas você nunca mentiu, mas você nunca desonrou seus pais, é impossível que uma pessoa nunca tenha realizado tais coisas. Então, a pessoa assim se vê pecadora e agindo contra a lei de Deus. Portanto, a lei mostra de modo muito claro como nós somos pecadores. E não apenas no contexto da lei judaica, mas aqui, como diz em Romanos 2,14, todos os seres humanos, até mesmo gentios, e até mesmo de modo mais extensivo, como Romanos 2 trabalha, todo ser humano ele carrega a lei de Deus no próprio coração. Ele pode nunca ter conhecido os 10 mandamentos, ele pode nunca ter ouvido falar disso, mas em todas as sociedades existem coisas que são certas e erradas.
A lei moral ela é escrita no coração do homem, ainda que seja uma sociedade talvez mais primitiva e que não tenha uma lei escrita no papel, mas ainda assim a lei ela é mostrada no coração do homem. Pode perguntar. Sim, sim. Até mesmo a partir da lei mosaica nós temos esse entendimento mais completo. Então a gente vê o povo já tendo a consciência que eles estavam desobedecendo a lei do Senhor, tanto que ser referido diversas vezes no Velho Testamento. Vocês estão indo contra a lei do Senhor. Mas nesse período, antes da lei mosaica, nós vemos em vários textos também a lei sendo escrita no coração do homem. Então, muito interessante a sua pergunta, porque isso não é algo apenas para uma realidade de outros povos que não são judeus, mas até mesmo numa condição mais pré-mosaica. Então, todos os povos, eles estão indo contra a lei de Deus, independentemente se eles sejam judeus ou não, porque a lei ela é escrita no coração do homem. Então, bem, meus irmãos, aqui nós encerramos a nossa aula, mas agora nós teremos um momento para um pequeno exercício que a gente vai fazer. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta?